Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, agora dando sequência àquele estudo sobre a apostasia, eu quero falar um pouquinho mais sobre o assunto e agora entrando no texto propriamente dito. Eu quero ler para vocês para colocar também um gráfico interessante sobre o versículo 3 e o versículo 7 e como eles se conversam de forma bem detalhada. Veja só, o texto se encontra em 2 Tessalonicenses 2. Eu passo a ler a partir do versículo 1. Paulo escreve assim: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês. Essa reunião e essa vinda de Cristo, Paulo está trazendo à memória dos Tessalonicenses da segunda carta, aquilo que ele já havia dito na primeira carta, no capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Aquela reunião gloriosa e o encontro com o Senhor nos ares. Ele prossegue dizendo assim: que vocês não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente por profecia, por carta, supostamente enviado por nós, por palavra, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Esse dia do Senhor é aquele mesmo dia que os anjos, quando os apóstolos estão ali no Monte das Oliveiras olhando para cima após Jesus ter ascendido ao céu, eles descem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele descerá. Mas este é assunto para outro vídeo. A diferença entre a volta de Jesus para arrebatar a igreja, a volta nos ares, e o retorno de Jesus pisando o Monte das Oliveiras na terra. São dois eventos diferentes. Pois bem, o verso 3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Esse verso aqui nós vamos utilizar no gráfico. Antes daquele dia virá a apostasia, ou virá o afastamento. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Segura aí. Verso 4. Este se opõe e se exalta a tudo que se chama Deus. E aí ele vai começar a descrever o anticristo. Vai dizer no verso 5, não se lembram que quando eu estava com vocês eu ensinava sobre essas coisas, eu ensinava sobre a grande tribulação? Não deixe que vos engane, porque vocês não chegaram nesse momento, vocês não estão na grande tribulação. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado o que o detém. Então será revelado o perverso. Agora dê uma olhada nesse gráfico, que interessante. Veja o paralelo entre o verso 3, mais especificamente a parte B, e o verso 7, a parte B, junto com a parte A do verso 8. Olha só como eles são semelhantes. Antes daquele dia virá o afastamento. E no verso 7, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O Dr. Feinberg ele vai dizer que é necessário que alguém que é ser humano detenha alguém que também é um ser humano. E da mesma forma é necessário um ser sobrenatural que detenha alguém sobrenatural, pois o anticristo ele age sobrenaturalmente através do dragão, que é Satanás. Portanto, este que está o detendo é o Espírito Santo, é um ser sobrenatural. E por o Espírito Santo ter se manifestado na igreja e se tornar, entre aspas, um com ela, pois a igreja verdadeira faz parte de Cristo, ele está detendo o anticristo também por meio da igreja, através das obras da igreja, das obras de Cristo na igreja. Então veja que o afastamento do verso 3 é o mesmo afastamento do verso 7.
A diferença é que no verso 3, quem será afastado é a igreja. É o objeto da ação do Espírito Santo, por meio de quem o Espírito Santo age. Já no verso 7, é o próprio Espírito Santo que será afastado. Aí alguém pergunta, como o Espírito Santo será afastado? É muito simples de responder. Basta lermos Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado. Significa que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento? Muito pelo contrário, o Espírito Santo agia, mas ele foi derramado. E no momento do arrebatamento, ele será recolhido. Esse derramar do Espírito Santo será trazido, mas ele continuará agindo na grande tribulação. E aí o verso 3 termina, depois desse afastamento, desse arrebatamento, que não tem nada a ver com o esfriamento da fé, tá ok? Será revelado o anticristo. E veja só que no verso 7, depois do afastamento daquele que o detém, virá o anticristo. Então são textos paralelos, são textos que se conversam. Então, analise bem esse gráfico, analise bem esses 3 vídeos que eu postei aqui no canal, que falam sobre a apostasia como o arrebatamento e não como o esfriamento da fé. Faça os seus estudos e tire as suas próprias conclusões. Deus abençoe e até o próximo vídeo.